Burkina Faso, uma nação na região oeste da África, tem uma história rica e diversificada que se estende desde suas origens antigas, até sua busca por estabilidade e desenvolvimento, como uma república democrática. Nesta jornada histórica, exploraremos os períodos significativos, que moldaram a identidade do Burkina Faso ao longo dos séculos. As origens indígenas do Burkina Faso lançam um fascinante olhar sobre as raízes profundas desta nação africana. Antes da influência de civilizações estrangeiras, a região era o lar de diversos grupos étnicos nativos, cada um contribuindo para a rica tapeçaria da história burkinense. Povos indígenas habitavam a área muito antes das influências estrangeiras. Dentre esses grupos, destacam-se os Lobi e os Gurunsi, conhecidos por suas habilidades em metalurgia e escultura. Suas criações artísticas, incluindo máscaras e estátuas, revelam uma rica tradição cultural que persiste até hoje. Essas culturas indígenas eram conhecidas por suas estruturas sociais e políticas complexas. Organizadas em pequenas comunidades, elas desenvolveram sistemas de governança locais que refletiam seus valores e tradições. As sociedades Lobi e Gurunsi eram, e ainda são, conhecidas por sua arquitetura de casas fortificadas, que serviam tanto como residências quanto como estruturas defensivas. A arte desempenhou um papel fundamental na vida dessas comunidades. Máscaras e esculturas eram frequentemente usadas em rituais religiosos e cerimônias importantes. Cada peça muitas vezes carregava significados profundos, relacionados à espiritualidade e à conexão com os antepassados. Apesar das mudanças ao longo dos séculos, as tradições culturais desses grupos indígenas continuam a desempenhar um papel significativo na identidade do Burkina Faso. Suas línguas, práticas espirituais e habilidades artísticas representam uma parte vital do patrimônio cultural do país. Entender as origens indígenas do Burkina Faso é como mergulhar em um tesouro de diversidade e criatividade, que moldou essa nação ao longo de milênios. É um testemunho da resiliência e da riqueza da cultura burkinense. A chegada dos comerciantes árabes ao Burkina Faso desempenhou um papel significativo na história e na cultura desta nação africana. Essa interação entre o mundo árabe e as sociedades indígenas do Burkina Faso moldou a região de várias maneiras. A chegada dos comerciantes árabes ocorreu ao longo dos séculos, com os primeiros registros de contatos datando do início da Era Comum. Essas interações culturais trouxeram consigo a difusão da fé islâmica, língua e escrita árabes. O Islã, em particular, teve um impacto duradouro, tornando-se uma religião importante no Burkina Faso, e influenciando muitos aspectos da vida cotidiana, da religião à educação. A região que hoje é o Burkina Faso, fazia parte da famosa Rota Transsaariana, uma rede de rotas comerciais que ligava a África Ocidental ao mundo árabe. Comerciantes árabes viajavam por essas rotas com caravanas de camelos, trocando sal, tecidos, joias e outros produtos, por ouro, escravos e produtos agrícolas do oeste africano. Isso contribuiu para a prosperidade econômica das cidades ao longo dessas rotas comerciais, como Ouagadougou. A influência árabe também se estendeu à linguagem e à escrita. Muitas línguas do Burkina Faso incorporam palavras e frases árabes, e a escrita árabe era usada para documentação e registro, especialmente em contextos religiosos. Hoje, o Burkina Faso é uma nação culturalmente diversa, onde o Islã coexiste com as tradições indígenas e outras religiões. A herança árabe é uma parte essencial do mosaico cultural do país, influenciando não apenas a religião, mas também a arquitetura, a música e a culinária. A chegada dos comerciantes árabes é um capítulo importante na história do Burkina Faso, marcando o início de uma longa e rica relação entre o mundo árabe e essa nação africana.
Esse legado cultural continua a desempenhar um papel crucial na identidade burkinense. O Império Mossi, um dos maiores impérios pré-coloniais da África Ocidental, teve suas origens no que é hoje o Burkina Faso. Sua fundação remonta ao século XV, quando grupos étnicos Mossi se uniram para formar um estado centralizado. A organização política do Império Mossi era notável. Era governado por um monarca, chamado de Moronaba, que tinha poderes consideráveis, mas governava com o apoio de um conselho de anciãos. Esta estrutura descentralizada permitiu ao Império Mossi abranger vastas áreas, mantendo a coesão e a estabilidade. A cultura Mossi era rica e diversa, com tradições artísticas notáveis, incluindo máscaras e esculturas intrincadas. Além disso, a religião tradicional Mossi desempenhou um papel fundamental na vida cotidiana, com crenças em divindades e espíritos. O Império Mossi resistiu às tentativas de colonização europeia durante o período colonial. Embora tenha sido invadido e conquistado por diferentes potências europeias no final do século XIX, o legado de resistência do povo Mossi é um ponto de orgulho na história do Burkina Faso. Hoje, a herança do Império Mossi ainda é evidente na cultura e sociedade do Burkina Faso. Os rituais, danças e cerimônias Mossi são preservados e celebrados, demonstrando a importância contínua desse legado cultural. O Império Mossi é uma parte crucial da história do Burkina Faso, e um exemplo de como as culturas indígenas desempenharam um papel vital na formação deste país africano. Sua rica herança cultural e história de resistência continuam a desempenhar um papel fundamental na identidade burkinense. No coração da África Ocidental, a história do Burkina Faso é marcada por uma herança rica e complexa, que remonta a grandes impérios e civilizações. Um desses impérios notáveis é o Império de Gana, que desempenhou um papel fundamental na formação da região. O Império de Gana, também conhecido como Gana do Sul para distingui-lo do atual Gana, não deve ser confundido com o país vizinho. Sua história começa por volta do século IV d.C., quando povos indígenas na região do Sahel se uniram para formar uma estrutura política centralizada. A localização estratégica, no cruzamento de importantes rotas de comércio, foi fundamental para seu sucesso. O Império de Gana controlava várias rotas comerciais cruciais, incluindo aquelas que ligavam o deserto do Saara às florestas tropicais do sul da África. Isso trouxe uma riqueza significativa ao Império, que se tornou famoso por suas vastas reservas de ouro. As minas de ouro de Gana eram tão famosas, que o Império era conhecido como Terra do Ouro. A organização política do Império de Gana era complexa e sofisticada. Era liderado por um rei, conhecido como Gana, que tinha autoridade suprema. Sob ele, havia uma série de governadores e oficiais administrativos. A estabilidade política e a capacidade de controlar rotas comerciais valiosas eram aspectos cruciais de sua estrutura política. O Império abraçava a religião tradicional africana e celebrava divindades e espíritos locais. Além disso, o Império de Gana deixou um legado cultural duradouro, com tradições artísticas notáveis e um sistema de escrita chamado escrita Mende. O Império de Gana prosperou por séculos, mas eventualmente enfrentou pressões internas e externas. Conflitos e invasões levaram ao seu declínio, e ele foi posteriormente absorvido por impérios vizinhos, incluindo o Império do Mali. No entanto, o Império de Gana deixou um legado duradouro na região. Sua riqueza, poder e sofisticação política o tornaram um exemplo notável de realizações antigas na África Ocidental. Sua história é um lembrete das riquezas culturais e históricas que permeiam a região, contribuindo para a rica tapeçaria da história do Burkina Faso.
A história do Burkina Faso é um mosaico de eventos, culturas e impérios que moldaram essa nação da África Ocidental. Parte importante dessa história é o período de domínio colonial francês, que deixou uma marca duradoura no país. A chegada dos europeus ao território que hoje é o Burkina Faso, remonta ao final do século XIX. A França, em sua busca por ampliar seu império colonial na África, estabeleceu o Protetorado do Alto Volta, que abrangia a maior parte do que é agora o Burkina Faso. No entanto, o domínio francês efetivo foi estabelecido durante a ocupação do início do século XX. Durante o período colonial, os franceses impuseram sua autoridade sobre a região e exploraram seus recursos naturais. O Burkina Faso, então conhecido como Alto Volta, tornou-se uma parte crucial da vasta maquinaria colonial francesa. O país contribuiu com produtos agrícolas, minerais e trabalho forçado para o benefício da metrópole. O domínio francês deixou uma marca profunda na sociedade e cultura do Burkina Faso. As estruturas políticas tradicionais foram frequentemente subjugadas, em favor de governantes locais colaboradores. Além disso, o sistema educacional foi moldado de acordo com as necessidades coloniais, enfatizando o aprendizado do francês, e o distanciamento das línguas e tradições locais. Apesar do domínio colonial, o Burkina Faso não aceitou passivamente sua condição. Movimentos de resistência e revolta ocorreram ao longo do período colonial, com líderes locais e grupos étnicos desafiando o controle francês. Essas lutas pela independência contribuíram para a consciência nacional e o desejo de autodeterminação. Após a Segunda Guerra Mundial, os ventos da independência varreram a África, incluindo o Burkina Faso. O país, agora chamado de Alto Volta, conquistou a independência da França em 1960. Essa conquista marcou o início de uma nova era em sua história. O domínio francês deixou uma herança complexa no Burkina Faso. Ao mesmo tempo em que impactou negativamente aspectos da sociedade e cultura, também forneceu oportunidades para o país se unir em sua busca pela independência. Hoje, o Burkina Faso continua a forjar seu próprio caminho na cena global, mantendo uma relação diversificada com sua herança colonial, enquanto avança em direção a um futuro de crescimento e desenvolvimento. O processo de independência do Burkina Faso, outrora conhecido como Alto Volta, foi uma jornada marcada por desafios e determinação. O desejo de independência no Burkina Faso começou a ganhar força logo após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava passando por grandes transformações. As pessoas da região, inspiradas por movimentos de independência em outros lugares da África, começaram a reivindicar seu próprio direito à soberania. Líderes intelectuais locais desempenharam um papel fundamental na organização da luta pela independência. Figuras notáveis, como Maurice Amelgo, fundador do partido político Rassemblement Démocratique Africain, e o advogado Joseph Kizerbo, estavam entre os defensores do movimento de independência. Eles buscaram solidificar a identidade nacional e inspirar orgulho cívico entre a população. A busca pela independência não foi fácil. O governo colonial francês resistiu a conceder maior autonomia, alegando que as condições sociais e econômicas na região não eram adequadas para a autodeterminação. No entanto, o crescente clamor por independência forçou uma reconsideração. A pressão contínua do movimento de independência finalmente deu frutos. O Alto Volta, como era conhecido, obteve autonomia interna em 1958, e em 1960, finalmente conquistou a independência da França. Isso marcou o nascimento da nação do Burkina Faso, com sua capital em Ouagadougou. A independência trouxe consigo desafios significativos. O país teve que lidar com questões políticas, econômicas e sociais complexas, à medida que se esforçava para estabelecer uma identidade nacional e governar de maneira eficaz.
A estabilidade política foi muitas vezes um desafio, com vários golpes de Estado ao longo de sua história. Hoje, o Burkina Faso é uma nação orgulhosa e resiliente, que continua a superar obstáculos em seu caminho. Sua jornada para a independência e além, é uma história de determinação e perseverança, refletindo o desejo humano universal de autodeterminação e liberdade. Desde sua independência em 1960, o Burkina Faso experimentou uma série de mudanças de governo e conflitos políticos. Golpes de Estado e mudanças frequentes de liderança criaram instabilidade e dificultaram o desenvolvimento do país. Vários líderes do Burkina Faso governaram de maneira autoritária, restringindo a liberdade política e limitando a participação democrática. Isso resultou em tensões crescentes entre o governo e a sociedade civil. Nas últimas décadas, o país fez esforços para adotar um sistema democrático. A promulgação de uma nova Constituição em 1991 e a realização de eleições multipartidárias foram passos significativos em direção à democracia. O Burkina Faso é uma nação etnicamente diversa, e as tensões étnicas às vezes desempenharam um papel na política. Além disso, o surgimento de grupos extremistas islâmicos na região intensificou a instabilidade, levando a confrontos violentos. A pobreza e a falta de oportunidades econômicas são questões cruciais no cenário político. A incapacidade do governo de abordar eficazmente essas preocupações contribuiu para a insatisfação da população. O Burkina Faso enfrenta desafios significativos relacionados ao terrorismo. Grupos armados, como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, operam em partes do país, ameaçando a segurança e a estabilidade política. Apesar dos desafios, o Burkina Faso demonstrou resiliência e um compromisso com a resolução de seus problemas políticos. O país continua buscando estabelecer uma democracia estável e lidar com questões econômicas e de segurança. O Burkina Faso é uma nação que enfrentou muitas adversidades em seu cenário político, mas sua história é uma história de esperança e perseverança. À medida que busca soluções para seus desafios, permanece no caminho da mudança e da transformação. O Burkina Faso, uma nação na África Ocidental, enfrentou uma série de desafios em sua jornada rumo ao desenvolvimento. No entanto, o compromisso com o progresso e a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos tem sido uma força motriz no país. O Burkina Faso está empenhado em promover um desenvolvimento econômico sustentável. O país tem buscado diversificar sua economia, reduzir a pobreza e atrair investimentos. Setores como agricultura, mineração e energia estão em foco, com a intenção de impulsionar o crescimento econômico. O governo do Burkina Faso reconhece a importância da educação na construção de um futuro próspero. Programas de alfabetização e acesso à educação estão em vigor, visando melhorar a capacitação da população e promover o desenvolvimento de habilidades. O acesso a serviços de saúde é uma prioridade no país. O Burkina Faso tem trabalhado para expandir a cobertura de saúde, melhorar o acesso a medicamentos e reduzir as taxas de mortalidade infantil e materna. Dado que uma grande parte da população depende da agricultura de subsistência, o desenvolvimento rural é fundamental. Iniciativas visam aumentar a produtividade agrícola, melhorar as infraestruturas rurais e fortalecer a segurança alimentar. O Burkina Faso está comprometido em equilibrar o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. Aborda questões como a gestão sustentável dos recursos naturais e a adaptação às mudanças climáticas. A promoção da igualdade de gênero e o fortalecimento dos direitos das mulheres são componentes fundamentais do compromisso do Burkina Faso com o desenvolvimento. Iniciativas buscam eliminar a discriminação de gênero e promover a participação igualitária. Embora desafios persistam,
O Burkina Faso demonstra um firme compromisso em melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos e impulsionar o desenvolvimento. O país busca uma trajetória de crescimento econômico, progresso social e sustentabilidade, sinalizando um futuro promissor na África Ocidental. O Burkina Faso nos lembra que, mesmo diante de obstáculos, um compromisso forte com o desenvolvimento pode abrir portas para um futuro mais brilhante e próspero. O Burkina Faso viu um aumento alarmante na atividade de grupos terroristas, muitos deles ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Esses grupos operam principalmente nas regiões nortenhas do país, lançando ataques contra civis, militares e autoridades locais. A violência resultante desses conflitos tem causado deslocamento em larga escala, forçando milhares de pessoas a fugirem de suas casas em busca de segurança. Isso criou uma crise humanitária, com necessidades significativas de assistência em termos de abrigo, comida e cuidados médicos. O governo do Burkina Faso tem respondido com medidas de segurança, incluindo ações militares para combater os grupos insurgentes. Paralelamente, busca o apoio de nações vizinhas e da comunidade internacional para enfrentar essas ameaças. A colaboração com países vizinhos, como Mali e Níger, é vista como fundamental para conter o avanço dos grupos terroristas. Além disso, o Burkina Faso tem recebido apoio de nações estrangeiras, incluindo treinamento militar e assistência humanitária. Superar os desafios de segurança e terrorismo requer não apenas ações militares imediatas, mas também abordagens de longo prazo. Isso inclui o fortalecimento das instituições de segurança, o desenvolvimento econômico das regiões afetadas, e a promoção da reconciliação e da coesão social. Apesar das dificuldades, o Burkina Faso demonstra determinação em lidar com a ameaça terrorista e restaurar a segurança no país. O caminho à frente é desafiador, mas o compromisso em buscar soluções, tanto em nível nacional quanto com o apoio da comunidade internacional, pode ser um sinal de esperança. A busca por estabilidade e segurança é essencial para o bem-estar da população do Burkina Faso. Esperamos que, com esforços contínuos e cooperação internacional, o país possa superar os desafios e construir um futuro mais seguro e próspero. O Burkina Faso enfrenta vários desafios econômicos, incluindo altas taxas de pobreza e desemprego, bem como uma economia que depende fortemente da agricultura. Além disso, a volatilidade dos preços das commodities, como o ouro, afeta a estabilidade econômica. A agricultura desempenha um papel fundamental na economia burkinabê, empregando a maioria da população. No entanto, a produção agrícola muitas vezes é afetada por fatores climáticos, limitando o crescimento econômico. Além disso, o país possui recursos minerais significativos, incluindo o ouro, mas a gestão eficiente desses recursos é essencial para o desenvolvimento sustentável. O governo tem buscado investir em infraestrutura, incluindo estradas e energia, para melhorar a conectividade e promover o desenvolvimento econômico em áreas rurais. O acesso à infraestrutura adequada é essencial para estimular o comércio e a indústria. O Burkina Faso está explorando setores econômicos emergentes, como tecnologia da informação e comunicação, a fim de diversificar sua economia e criar oportunidades de emprego para a juventude. Além disso, o setor de mineração oferece potencial para crescimento, desde que seja gerenciado de maneira sustentável. A cooperação com parceiros internacionais é fundamental para o desenvolvimento econômico. O Burkina Faso tem buscado assistência técnica e financeira de organizações internacionais e países doadores, para apoiar projetos de desenvolvimento. O Burkina Faso enfrenta desafios complexos em sua busca por desenvolvimento econômico. No entanto,
há esperanças de que com investimentos estratégicos, diversificação econômica e gestão eficaz dos recursos naturais, o país possa superar esses desafios. A juventude burkinabé é um ativo valioso, e investir em educação e oportunidades de emprego para essa população é essencial. Além disso, a estabilidade política e a manutenção de um ambiente favorável aos negócios desempenharão um papel crucial no futuro econômico do Burkina Faso. A jornada rumo ao desenvolvimento econômico pode ser longa, mas o compromisso e a cooperação, tanto internamente quanto com parceiros internacionais, são passos essenciais para construir um futuro mais próspero e estável para o Burkina Faso. O Burkina Faso é lar de dezenas de grupos étnicos distintos, cada um com suas próprias tradições, línguas e práticas culturais. Entre os grupos étnicos mais proeminentes, destacam-se os Mossi, Fulani, Bobo, Gourma e Senufo, entre outros. Os Mossi são o maior grupo étnico do Burkina Faso, representando cerca de metade da população. Eles têm uma longa história e são conhecidos por suas práticas culturais únicas, incluindo máscaras cerimoniais e danças tradicionais. A diversidade étnica também se traduz em uma diversidade linguística impressionante. O Moré, uma língua dos Mossi, é a língua mais falada no país, mas há mais de 60 línguas reconhecidas, cada uma com sua própria comunidade de falantes. Apesar da variedade étnica, o Burkina Faso tem uma história de coexistência pacífica entre diferentes grupos. Esforços têm sido feitos para promover a harmonia interétnica e garantir que todas as comunidades se beneficiem do desenvolvimento do país. Cada grupo étnico traz sua contribuição única para a cultura burkinabé. Seja na música, dança, arte, culinária ou vestuário, a influência de diversas tradições é evidente em todo o país. A diversidade étnica, embora seja uma fonte de riqueza cultural, também pode apresentar desafios. É importante garantir que todos os grupos étnicos tenham igualdade de oportunidades e representação, promovendo a inclusão social. A diversidade étnica no Burkina Faso é um testemunho da riqueza cultural da nação. Celebrar e preservar essas tradições é essencial para a identidade do país e seu futuro. A coexistência pacífica entre grupos étnicos é um exemplo valioso para o mundo, e deve ser continuamente fortalecida. O Burkina Faso é um lembrete de que a diversidade é uma força e uma fonte de enriquecimento, não importa onde esteja no mundo. Ao explorar o Burkina Faso, somos imersos em uma rica tapeçaria de cultura, arte e arquitetura. Uma característica marcante da arquitetura burkinabé são as casas de estilo sudano-saheliano. Essas estruturas são feitas de adobe, que é um tipo de tijolo de argila seca ao sol. Os telhados de palha são típicos e fornecem isolamento eficaz contra o calor. A arquitetura burkinabé é profundamente enraizada na tradição local, e é um testemunho da sabedoria arquitetônica de gerações passadas. A construção tradicional em adobe é uma técnica sustentável, pois utiliza materiais disponíveis localmente, e se integra harmoniosamente com o ambiente. Além de ser ecologicamente correta, ela também é uma prova da engenhosidade do povo burkinabé, em adaptar-se ao ambiente árido e desafiador. A escultura em madeira é uma forma de arte muito apreciada no Burkina Faso. Máscaras, estátuas e utensílios esculpidos à mão refletem a rica herança cultural do país. Cada escultura conta uma história, muitas vezes relacionada a crenças religiosas ou mitologia, e desempenha um papel crucial em rituais e cerimônias. A tecelagem é uma habilidade tradicional e importante. Os tecelões burkinabês criam tecidos coloridos e intricados, que são usados em roupas tradicionais e em cerimônias culturais. Cada peça de tecido é um testemunho da habilidade manual e da criatividade do povo, incorporando padrões e cores que representam a identidade de diferentes grupos étnicos.
Máscaras desempenham um papel vital em cerimônias e festivais burkinabês. Cada máscara tem seu próprio significado, e é frequentemente usada em rituais religiosos e celebrações culturais. A dança também é uma parte central da expressão artística, incorporando movimentos graciosos e expressivos, que contam histórias e preservam tradições antigas. Nas áreas urbanas, a arquitetura contemporânea está evoluindo. Edifícios governamentais, instituições de ensino e empresas estão adotando estilos arquitetônicos modernos, incluindo o uso de concreto e vidro. Essa mudança reflete o desejo de modernização e crescimento econômico do país. Muitos edifícios modernos ainda incorporam elementos tradicionais, como o uso de tijolos de barro, para homenagear a herança cultural do país. Essa integração da tradição com a inovação é um testemunho do compromisso do Burkina Faso em preservar sua identidade cultural enquanto avança para o futuro. A arte e a arquitetura do Burkina Faso são intrinsecamente ligadas à sua história e cultura. No futuro, é essencial equilibrar o desejo de modernização com a preservação das tradições. A arte e a arquitetura continuarão a desempenhar um papel crucial na afirmação da identidade burkinabê e na expressão de sua diversidade cultural, enriquecendo a vida do povo e atraindo apreciação global. A música e a dança são pilares essenciais da cultura burkinabê. Com uma rica herança musical e tradições de dança que ecoam através das gerações, o Burkina Faso oferece um espetáculo de ritmo, expressão e celebração. A música tradicional de Burkina Faso é intrincadamente tecida com a utilização de instrumentos ancestrais. O balafon, uma espécie de xilofone feito de madeira e calabas, é um dos instrumentos mais emblemáticos. Tambores como o djembe e o dundum são amplamente usados para criar batidas poderosas. A música folclórica, muitas vezes transmitida oralmente, é uma parte vital da herança musical do país. Essas canções frequentemente contam histórias que refletem a cultura, a história e as crenças do povo burkinabê. Como em muitas partes do mundo, a música burkinabê moderna incorpora influências globais. O país tem uma cena de música pop e hip hop em crescimento. Artistas locais mesclam ritmos tradicionais com batidas contemporâneas, criando uma abordagem única e energética. As letras das músicas modernas frequentemente abordam questões sociais e políticas, incluindo pobreza, igualdade e esperança. Os músicos desempenham um papel importante ao criar consciência sobre desafios enfrentados pelo país. As danças tradicionais são uma parte integrante das celebrações em Burkina Faso. Cada grupo étnico tem suas danças exclusivas, frequentemente executadas em cerimônias rituais e festivais. Essas danças contam histórias, celebram a colheita, marcam a passagem para a idade adulta, e muito mais. Nas áreas urbanas, a dança contemporânea está florescendo. Grupos de dança moderna combinam elementos tradicionais com coreografia contemporânea, criando performances visualmente deslumbrantes, que mantêm vivas as tradições culturais. O Burkina Faso é o lar do renomado Festival Pan-Africano de Dança. Este evento reúne dançarinos, coreógrafos e entusiastas da dança de todo o continente africano, para celebrar a diversidade e a excelência da dança africana. O Festival de Música do Bobo Dioulasso é um dos maiores festivais de música do país. Apresenta uma ampla gama de gêneros musicais, desde o tradicional ao contemporâneo. É uma vitrine para talentos locais, e uma celebração da unidade através da música. A música e a dança são o coração pulsante da cultura burkinabê. Elas são mais do que formas de entretenimento, são expressões profundas de identidade e pertencimento. À medida que a nação avança em direção ao futuro, sua rica herança musical e tradições de dança continuam a desempenhar um papel vital na preservação da cultura, na celebração da vida e na criação de uma visão compartilhada para o amanhã.
Burkina Faso tem sido o berço de diversas personalidades notáveis, cujas realizações se destacam em diversas áreas. Nascido em 1939, Alpha Oumar Dissa é amplamente reconhecido como um dos poetas e escritores mais renomados do país. Seu compromisso com a literatura e seu foco na promoção da língua nativa Maoré são notáveis. Suas obras têm desempenhado um papel fundamental na preservação e promoção da rica cultura de Burkina Faso. Amadeu Ouedraogo é um cineasta aclamado, conhecido por suas contribuições excepcionais para o cinema africano. Seus filmes, como Tilai e Kinin Adams, conquistaram prêmios em festivais de cinema internacional. Amadeu Ouedraogo é uma voz importante na representação das questões sociais e políticas de Burkina Faso em nível global, ampliando o alcance da cultura burkinabê. Nascida em 1961, Joséphine Ouedraogo é uma figura proeminente na política de Burkina Faso. Ela quebrou barreiras, ao se tornar a primeira mulher a presidir a Assembleia Nacional do país. Além de suas realizações políticas, Joséphine Ouedraogo é uma ardente defensora dos direitos das mulheres, e tem trabalhado incansavelmente para promover a igualdade de gênero. Pierre Clever Damiba é um artista visual e escultor notável que se destaca por suas criações, que refletem as tradições culturais profundas de Burkina Faso. Suas esculturas em madeira e cerâmica são valorizadas, tanto local quanto internacionalmente. Seu trabalho contribui para a preservação das ricas heranças culturais e artísticas do país. Reconhecido por suas contribuições excepcionais para a cena musical burkinabê, Ouedraogo Boureima é um músico talentoso. Sua maestria em instrumentos tradicionais, como o balafon e o nigoni, o destacou como um dos músicos mais respeitados de Burkina Faso. Sua música é uma celebração da rica herança musical do país. Aminata Sall Sidibé, nascida em 1948, é uma figura influente na política burkinabê. Ela é a fundadora do Partido para o Desenvolvimento e a Mudança, que promove valores de igualdade de gênero e justiça social. Aminata Sall Sidibé desempenha um papel fundamental na promoção da equidade e da justiça em Burkina Faso. Essas personalidades notáveis são exemplos brilhantes do talento e compromisso que emergiram de Burkina Faso. Cada um deles desempenha um papel crucial na defesa e na celebração da rica herança cultural, política e artística deste país africano dinâmico e diversificado. Suas realizações inspiradoras continuam a influenciar positivamente suas respectivas áreas e a nação como um todo. Burkina Faso, com sua rica história e diversidade cultural, é uma nação que tem enfrentado desafios consideráveis, mas continua a exibir resiliência e determinação notáveis. Desde suas origens antigas, moldadas por impérios poderosos e influências indígenas, até o período colonial e a subsequente luta pela independência, Burkina Faso tem sido forjado em um crisol de experiências. As contribuições de figuras inspiradoras, como os líderes políticos, artistas e intelectuais destacados, desempenharam um papel vital na promoção da cultura e na defesa dos direitos. Hoje, o país enfrenta desafios complexos, desde questões de segurança e terrorismo, até preocupações relacionadas ao desenvolvimento econômico e à diversidade étnica. No entanto, Burkina Faso permanece comprometido com um futuro melhor. A nação tem implementado estratégias para lidar com essas questões, buscando estabilidade e progresso. Sua rica herança artística e musical, juntamente com notáveis instituições culturais e educacionais, fortalecem a identidade cultural do país e preparam o terreno para futuros avanços. Além disso, as notáveis personalidades de Burkina Faso, em áreas tão diversas como política, cinema, artes e música, continuam a inspirar não apenas os cidadãos locais, mas também o mundo. Em meio a seus desafios, Burkina Faso é uma nação que merece admiração pela resiliência de seu povo, e pelo compromisso com um futuro melhor.
Com esforços contínuos para abordar questões complexas, promover a diversidade e nutrir talentos locais, o país está bem posicionado para trilhar um caminho de desenvolvimento e sucesso duradouro. À medida que Burkina Faso avança, mantemos nossos olhos voltados para esta nação africana, ansiosos para testemunhar seu crescimento e contribuições contínuas para o cenário global. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos conteúdos. Até os próximos vídeos.